paz, Senhor, queridos, amados irmãos. Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus pela vida de cada um. Estamos aqui mais uma vez para nós estarmos cantando para o Senhor, adorando esse nome maravilhoso. E que você receba, onde você estiver agora, o toque do Senhor na tua vida, a bênção do Senhor na tua vida. Queria te convidar para você fechar teus olhos agora, junto comigo, e orar ao Senhor. Fecha teus olhos, querido. Amém. Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, exaltamos o Teu nome nesse lugar, Pai. Exaltamos a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade, Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, adorando esse nome tão maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar tudo que nós vamos fazer. O Senhor abençoar toda a programação deste culto, Senhor, a palavra que vai ser ministrada, que o Senhor possa estar tocando os corações, que o Senhor possa estar abraçando a vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Eu te convido agora, nós estamos juntos adorando Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus.
Rei dos Reis,
palavra, Pai, que no mundo nós teríamos grandes aflições, mas o Senhor pede que nós tenhamos bom ânimo, Senhor. E por isso nós cantamos alegremente a Ti, Jesus, não murmurando, não reclamando, mas crendo no Senhor, crendo na esperança da salvação, naquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Pai, então abençoa os meus irmãos, abençoa a palavra que vai ser ministrada. Senhor, que o Senhor possa trazer a luz da Tua palavra sobre as nossas vidas. É no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar no nosso culto, um culto abençoado. E eu declaro nesse momento que a paz de Jesus, o poder, a graça, a misericórdia possa estar inundando a tua casa, teus negócios, a tua vida, teu trabalho. O Senhor, Ele é maior do que qualquer dificuldade que está nesse mundo. Você é um servo de Deus. Eu quero declarar a bênção. E hoje nós temos uma mensagem abençoada, uma mensagem do Senhor, extraída da palavra de Deus. A gente vai falar sobre finanças, né? Mas a pergunta é: quem é o dono da terra? Você sabe responder? Tenho certeza que você já respondeu. Sim, é o Senhor, é o Deus poderoso, Deus Jeová, Ele é dono de tudo, né? Mas nós temos alguns passos, né, para a gente poder entender melhor, né? Entender de maneira sensata, de maneira prática, né? Então, a gente tem que saber, se Deus é o dono de tudo, a gente tem que saber a parte de Deus nesse mundo. E também nós temos que saber a nossa parte, e também o seu trabalho tem muita influência naquilo que nós vivemos todos os dias. Tem muita. E uma introdução que eu coloquei aqui é realmente sobre a Bíblia, né? Isso aqui foi extraído nos cursos do Crown, Negócios à Luz da Bíblia também fala, mas ele fala: a Bíblia contém mais de 2.350 versículos referentes ao dinheiro e às posses. Ou seja, Jesus ele ensinou mais sobre o dinheiro do que qualquer outro assunto, né? E tem também duas questões muito importantes, né, que Jesus também falou, né? A questão espirituais e as questões práticas. São razões espirituais e razões práticas, né? E nas razões espirituais, Lucas, no livro de Lucas 16, ele fala: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Né? Então, a maneira como lidamos com o dinheiro tem um grande impacto na intimidade, amado, com Deus. A maneira como lidamos com o dinheiro tem um grande impacto na nossa intimidade com Deus. Então, nessa parte aqui, vale nós refletirmos, né? Esse versículo ele fala diretamente às finanças, né? Se você não é digno de confiança em lidar com a riqueza do teu dia a dia, do nosso dia, quem vai confiar coisas maiores na nossa vida, né? Então, Jesus está falando também que isso aqui tem a ver com um relacionamento mais íntimo com Cristo, que, na verdade, isso aqui é a verdadeira riqueza da vida, a intimidade com Cristo. E outro que vale nós atentarmos as razões práticas. As razões práticas, né? Então ele fala dessas razões práticas, essa frase: assim o povo de Deus tem administrado o dinheiro pela perspectiva do mundo e não na de Deus. Então, assim, amados, tem toda esse resumo, né, nas razões práticas
Mas também eu queria só estar relatando aqui nas questões espirituais, voltando um pouquinho, em Mateus 6, 24, ele fala assim, que o dinheiro é o maior rival de Cristo pela liderança das nossas vidas, que está em Mateus 6, 24, ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões fala Deus e a Mamon. Então, assim, é muito fácil de fazer uma reflexão que tudo aqui tem a ver com as razões espirituais, né? O dinheiro está ligado, ele é uma ferramenta, ele não é a maldade. A maldade está dentro do coração do homem. Aí quem faz quem estimula tudo isso é o inimigo, é Satanás. Mas que realmente possamos entender, porque quando nós entendemos, nós sabemos quem nós somos, para que nós viemos para esse mundo. E não foi para estar com o coração voltado às coisas materiais, mas sim para a maior riqueza da vida, que é a intimidade com Cristo. E como eu falei, as razões práticas, né? Voltando lá, e o que acontece? O Senhor, ele sabia, Deus, ele sabia que precisaríamos de sabedoria para administrar o dinheiro. Por isso, revelou nas Escrituras princípios para o trabalho, né? Aos ganhos, aos gastos, à economia, aos investimentos, à contribuição e aos pagamentos de dívida e a transferência desses ensinos aos nossos filhos. Então, isso são as razões práticas, né? E aí, como a gente colocou aqui, eu coloquei, né? Então, assim, o povo de Deus tem administrado o dinheiro pela perspectiva do mundo e não na de Deus, né? Que são o modo de viver, a experiência da vida, e são razões práticas, né? Então, não, eu sei, a minha vida com Deus, eu vou lá na igreja, vou buscar, eu vou pedir orientação, eu vou, né? Mas essa questão financeira, você tem pedido a orientação do Senhor, né? Então, Deus nos deu, nós temos a honra de devolver para Deus 10%, mais os 90%, né? Para a gente só fazer essa reflexão. Então, a parte de Deus, vamos se aprofundar aqui, a parte de Deus. Então, Deus é o dono do mundo, né? Por exemplo, ele é o dono do ouro e da prata, né? Que está em Salmos 24:1. Ele fala assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Está na palavra. E também Deus é o dono de toda a terra, que está lá em Levítico 25:33. Ele fala: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. O Senhor fala que a terra é dele. E também ele é o dono de todos os animais, né? Que é lá em Salmos 50, de 1 a 12. Ele fala que ele é dono, pertence, todos os animais, toda a iguaria, pertence a ele, amado. É a palavra dele falando. E também Deus, né? Deus criou todas as coisas. Você acredita que Deus criou todas as coisas? Olha essa plantinha aí. Ela não chegou já nesse nível, ela não veio pronta. Ela foi plantada, ela foi regada. E aí ela está se desenvolvendo. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele fala: no princípio Deus criou o céu e a terra. Comprova na palavra, porque ele criou todas as coisas. E também, em Lucas, capítulo 14, versículo 33, como seguidores de Cristo, devemos reconhecer que Deus é o dono de todas as nossas posses. Porque Jesus falou: assim todo aquele que dentre vós renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, amado, renunciar, muitas vezes é doloroso, né? Você tomar posse, tudo bem, você pagou o preço, pagou muitas vezes todas as prestações do teu carro, mas agora não pertence a você, né? Pertence a Deus, tudo é de Deus, né? Eu tenho a experiência que bateram o meu carro a primeira vez, eu fiquei ali
sabe, meio que lamentando, entrando em contato com a pessoa que comprometeu a pagar, mas depois ela não me atendeu mais. E nesse momento o Espírito Santo falou assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Entreguei para Deus, eu já estava totalmente refrigerado, entendi os princípios, né? Pai, é teu carro. E nesse momento bateram a segunda vez. E aí eu já estava preparado. E já falei para Deus: bom, Senhor, agora é contigo. E não demorou muito, Deus já me deu a provisão, mas por falta de tempo o carro ainda está todo uma maior lindeza, né? Mas nós temos que ter essa percepção, porque o coração fica para isso. Quando alguém toca, a gente fica assim, meio que chateado. Amados, entrega para Deus, sabe? As coisas acontecem, as dificuldades acontecem. E você sabia também que Deus está no controle de tudo? Então, nosso Pai Celeste está no controle total de cada evento da nossa vida. Então, aqui em Salmos 135, ele fala: tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez no céu e na terra. Tudo, tudo. O caso de Daniel, né, foi levado para o Egito, enfim, né, para a Babilônia, mas ele sempre se refrigerava, ele sempre agradecia no pior momento, sendo ali humilhado, sendo tido como escravo. Ele adorava a Deus, ele sabia que ele pertencia a Deus. Então também, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele é consolador, essa palavra é consoladora para os seguidores de Cristo. Saber que Deus usa tudo, mesmo nas circunstâncias difíceis. Então, esse versículo ele fala daquilo que vai chegar ainda, da bênção, da vitória. Então, ele é muito perceptível que em Romanos 8 ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam. Você tem confiado, amado, no Senhor? Você tem confiado no Deus que tem controlado a tua vida, teus negócios, tudo que você tem feito, você tem confiado nele? Né? Por exemplo, a vida de José, né? Que essa história está baseada em Gênesis 45, de 5 a 8, e também em Gênesis 50, 20, versículo 20. Então, assim, é muito como Deus está no controle, e aqui a gente já vê um fim da história, sabe? A gente já vê um resultado de um preço pago, né? Quando os irmãos de José chegam a ele e percebe que era José aquele que eles tinham colocado no poço, né? Vendido como escravo, e já chega ali, ele governador, né? E na mesma hora eles imaginaram: ele vai se vingar de nós. E José não, ele falou: não foi vocês que fizeram isso, foi Deus. O mal se tornou em bem. Entende, amado? Como está entendendo que nós estamos no controle de Deus, Deus está no controle de tudo, tudo está no domínio de Deus. Não se precipita, não cria ansiedade, não queira agir por Deus, porque ele já está no controle. E também Deus supre todas as nossas necessidades. Deus tem suprido a tua necessidade, Deus tem suprido a minha. Ainda que muitas vezes é difícil, muitas vezes de eu enxergar, mas em muitas dificuldades é melhor confiar em Deus. É melhor confiar em Deus, amado. Não confie em ninguém. Muitas vezes nós criamos expectativa nas pessoas. Fulano vai me ajudar. Isso, aquilo. Não cria independência. Deus vai suprir a tua necessidade. Qual seja o grau, qual seja o nível, sei lá. Talvez seja uma situação muito difícil. Em Gênesis 22, 14, ele fala lá, se você quiser anotar, quiser abrir a Bíblia, mas a palavra é: o Senhor proverá. Então, esse versículo tem essa palavra: o Senhor proverá.
E em Mateus 6:33, todos conhecem, a Bíblia fala: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, amado? Então, Deus garante o mantimento, Deus garante a vestimenta, sabe? Tudo que você mais precisa é a sobrevivência. E Deus garante. Deus promete tudo isso. Então, Deus também é previsível na sua fidelidade. Então, pois supre nossas necessidades, mas é imprevisível. Você sabia? Então, não tem padrão quando Deus age. Eu posso estar passando uma grande dificuldade, como a gente está falando de finanças, né? Então, eu estou passando uma grande dificuldade. Então, Deus quer trabalhar muitas vezes naquilo que eu não dou. Eu não estou eu não estou contribuindo da maneira correta. Aí Deus vai lá, ajusta, e eu, não, pai, eu vou aqui consertar a minha vida nesse lado de contribuir. Aí vai lá e resolve tudo. Então não vai ser da mesma maneira para todos. Muitas vezes eu já estou bem, eu já entendi, eu já sou um bom contribuinte, mas as coisas não têm acontecido também, está tudo difícil, né? Porque Deus quer agir de maneira diferente, Ele é o Deus que sabe tudo. Então o Senhor supre seu povo de diferente modo, e frequentemente inesperado. Por exemplo, Deus, Ele tirou o seu povo do Egito e deu a provisão, né? No maná. E outra coisa, Deus também deu uma provisão de aliás, 5 pães e 2 peixes, né? E alimentou 5.000 pessoas. Já começa a diferenciar. E uma outra situação também, bem no extremo, bem diferente, foi a de Elias, que está baseado em 1 Reis, versículo 17, de 4 a 6. Aí eu vou ler o versículo, que eu acho da palavra assim, bem, muito, muito boa para se refletir, porque viver o que Elias viveu, muitas vezes a gente não chega nem no pedacinho, né? Mas olha só. E ordenei aos corvos, Deus ordenou aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ele falando para Elias. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Elias viveu uma péssima situação na vida dele. Ele, ao ponto de... A grande provisão foi Deus. Glória a Deus, né? Mas olha a situação, ele ficou no deserto, sem nada, e aí começou, aí o ribeiro dava água, sabe, água do rio, mas cadê a comida? Vinham os corvos, né, e davam alimento. Que situação difícil, mas que tamanha fé. Olha só, isso é um extremo, mas Deus não desamparou, Deus dava provisão. E vê, amado, então essa diferente provisão, ação do Senhor não tem padrão, porque é Deus que supre, Ele sabe a hora certa, o momento certo, que as coisas há de acontecer na tua vida. Então também vem a nossa responsabilidade, Deixa eu só compartilhar aqui. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Qual que é a tua responsabilidade, né? Ou seja, somos mordomos das posses de Deus. Você sabia? Então, o mordomo é aquele que administra, aquele que cuida da posse de alguém. No caso, nós somos mordomos de Deus. Primeiro passo, devemos ser fiéis. Então, Deus é o dono de tudo o que ele temos. Aliás, Deus é o dono de tudo o que temos e Ele nos deu responsabilidade de administrar fielmente as nossas coisas, de acordo com os princípios bíblicos de finanças. Olha só, as nossas coisas, as coisas que Ele colocou na nossa vida, nós temos que administrar. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, ele fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O Senhor chega, como é que está as posses? Como é que está a vida financeira? Como é que está aquilo que eu coloquei na tua mão, meu mordomo, né? Então, nós devemos ser fiéis. Devemos também
ser fiéis nas pequenas coisas, que está em Lucas 16:10. Lucas 16:10, ele fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, também é justo no muito. Palavra do Senhor para a nossa vida. Palavra do Senhor para a nossa vida. Também, amado, sendo fiéis, somos beneficiados de 3 maneiras. Primeiro, crescemos na intimidade com o Senhor Jesus. Essa fidelidade, ela gera tudo isso. E também, a nossa fidelidade na obediência, no serviço e na aplicação dos princípios financeiros divinos faz o nosso amor por ele crescer. Então, João, isso aqui, essa palavra, justamente é para essa área, né? Ela não aplica só em outras situações, mas justamente nessa área que muitas vezes nós não damos muita importância. Nós só queremos fazer a nossa parte dos 10%, mas e os 90%? Então, ele fala assim, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, amado, obedecer o mandamento de Deus significa eu amo o Senhor. E isso também desenvolve em nós um caráter piedoso. Então, através das finanças, aplicando no seu devido momento, sendo fiel, isso vai tratando o nosso caráter. Então, Deus usa o dinheiro para revelar e refinar o nosso caráter. A maneira como lidamos com o dinheiro é indicador externo da nossa verdadeira condição espiritual. Podemos perceber muito sobre o caráter das pessoas ao examinarmos a maneira como ela lida com o dinheiro. Por exemplo, elas são desonestas, né? Então, se for desonesta, se tem muito dinheiro e for desonesta, olha só, já é um princípio que Deus está falando. Então, ou desonesta, ou também elas contribuem, ou é viciada em fazer jogos, né? Então, isso é um caráter. Então, eu vou contribuir para Deus. Eu vou dar aquilo que é meu por direito, que é meu por dever. Isso é desenvolvimento de caráter piedoso. Então, começamos a ter uma estabilidade financeira em tudo isso. Quando nós somos fiéis, somos beneficiados. Amém? Então, começamos a ter uma estabilidade financeira. Ao aplicarmos os princípios de Deus em nossas finanças, começaremos a gastar de maneira mais sábia, a economizar para um futuro, a contribuir ainda mais na obra de Cristo. Amados, isso aqui não estou levando uma linha de prosperidade, mas isso aqui é o princípio da palavra de Deus. Eu não estou afirmando também que dessa maneira todo mundo vai ser próspero. Não, porque quem manda é o Senhor, quem está na nossa vida é o Senhor. Então, alguns Deus fez para apóstolos, outros para bispo, pastores, há diferente dom, mas quem direciona é o Senhor. Mas aqui, essa habilidade, esse princípio é para todos, para viver bem, ser generoso, ter um coração sempre agradecido, independente das circunstâncias, porque Deus quer trabalhar o nosso interior, né? E também tem a linha da prosperidade. Então, não estou levando, isso é um extremo, quando só foca na prosperidade, ou quando se só foca, estou precisando, quem vai suprir a minha necessidade? E muitas vezes nem lembra de Deus, mas lembra no fulano que tem alguma coisa, alguém que tem mais posse, então ele vai me sustentar. E muitas vezes cria uma linha de dependência. Eu não quero focar nisso, isso não tem a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando, nós dependermos totalmente do Senhor. Amém? Totalmente de Deus. Então, para colocar assim com mais clareza tudo isso que eu estou falando, tem 3 colunas aqui: a pobreza, a mordomia e a prosperidade, né? Isso aqui é a vida das pessoas no dia a dia. Isso aqui não é coisa que eu montei, não. É a vida das pessoas no dia a dia. Por exemplo, as posses são, na coluna da pobreza,
é mal. E na coluna da mordomia é uma responsabilidade. E na coluna da prosperidade, ele fala que é um direito. Eu trabalho para, na coluna da pobreza fala, suprir só a necessidade básica. E a coluna da mordomia, do mordomo do Senhor, eu trabalho para servir a Cristo. A prosperidade, ele fala, eu trabalho para ser rico. E as pessoas piedosas, elas são, na pobreza, pobre. E o mordomo do Senhor, ele é fiel. E na prosperidade, pessoas piedosas têm que ser ricas. E também, pessoas ímpias, na pobreza, são ricas. E na mordomia, são infiéis. E na prosperidade, são pobres. Eu dou porque eu preciso. Eu dou porque eu amo a Deus, a mordomia. Eu dou para receber. Meus gastos são com receio e sem alegria. Ou seja, meus gastos é em oração e com responsabilidade. E o outro é, meus gastos são despreocupado e consumista. A verdadeira ostentação, né? Então, amado, essa parte é isso. Quando realmente nós somos fiéis, nós devemos viver essa parte aqui, ó, a mordomia, ser bons mordomos, foque nisso. Então, realmente Deus vai ser sempre conosco. E eu queria falar aqui também da importância do trabalho, né? Então, Deus criou o trabalho para o nosso benefício, Então, aqui, em Gênesis 2:15, ele fala, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor estabeleceu o trabalho para o nosso benefício no ambiente livre de pecado no jardim do Éden. Nessa época, já existia a necessidade de se fazer as coisas. Porém, em Gênesis 3:17 e 19, aí, após a queda, quando o pecado entrou no mundo, o trabalho ficou mais árduo, né? Então, antes da queda, existia o trabalho, mas era maravilhoso, sabe? Mas hoje, depois da queda, ficou um pouco mais desafiador, né? Então, para nós hoje, né? Mas ele falou, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Então, eu quero dizer que o trabalho sob a perspectiva de Deus é necessário, desenvolve caráter e trabalhamos para Cristo. Então, queridos irmãos, então é muito, muito salientar, nós temos que trabalhar. Então, a minha vida foi em foco, desde cedo eu tenho que aprender alguma coisa, eu tenho que ter uma profissão. E aí não foi fácil, foi grande peleja. Então, assim, o que eu planejei? Eu vou estudar, eu vou trabalhar e estudar. Então, foi luta. Saía do centro para a Zona Leste, né? Todo dia. E de cedo ia trabalhar. Essa foi a minha vida. Mas hoje, melhorou? Melhorou e muito, mas o trabalho continua. Então, tira da cabeça que depois de uma faculdade tudo vai melhorar. Não, vai ter mais responsabilidade, vai ter mais desafios, você vai ser mais exposto, por isso que tem que se preparar, por isso que tem que estudar, para você ser bom no que faz. E quem vai capacitar isso é o Senhor, amado, não somos nós. Então, o trabalho sobre a perspectiva de Deus. Deus também fala lá, nós colocamos aqui, que então, trabalhe sob a perspectiva de Deus. Então, Deus, eu vou ler aqui. Em Gênesis 34:21, isso é muito importante. Então, 6 dias trabalharás. O apóstolo Paulo escreveu, se alguém não quer trabalhar, isso está lá também
em 2 Tessalonicenses 3:10, ele fala: se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Então, Deus ele tá falando isso, que nós devemos, é necessário trabalhar, porque Deus tem, aliás, tem bênção de Deus em tudo isso, nesses esforços. Amém, queridos? Então, a nossa parte devemos trabalhar arduamente, né? Nós lemos aqui, ó. E outra coisa, também no trabalho, desenvolve o nosso caráter, devemos trabalhar arduamente, não devemos exercer muito trabalho, sabe? Então, quando Deus fala lá que trabalharás 6 dias, né? No 7º descansará, a gente tem que ter essa pausa, nós temos que ter essa parte de realmente descanso, nós temos que realmente ser bem sábio, porque quando a gente trabalha muito e passa daquilo que no tempo de trabalho alguém está pagando o preço, e a nossa família ela precisa de nós, e nós precisamos descansar também, amados. Então a gente tem que realmente ter tudo isso, ter toda essa percepção, porque a gente trabalha para Cristo. Então, Deus dá habilidades profissionais, Deus também, que está lá em Êxodo 36:1, é Deus que dá habilidade, é Deus que dá o dom. Ele fala lá, nós vamos ler, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade, inteligência para saber e fazer toda obra para o serviço do santuário. Então, Deus dá a cada pessoa habilidades e talentos singulares. É Deus que dá tudo isso. Então, creia. Se você não tem, se você é jovem, né, e você ainda está nesse crescimento, nessa perspectiva, calma, né? Basta cada dia ser mal que as coisas vão vir. Deus vai mostrar a sua verdadeira habilidade. E também, eu vou continuar aqui para não... Então, Deus, não devemos exercer, como eu falei, devemos exercer do trabalho, não trabalhar demais, né? A gente tem que ter essa prudência sobre as nossas vidas. E outra coisa, devemos ser honestos. Levítico 19:11. Devemos também honrar nossos chefes naquilo que nós fazemos. 1 Pedro 2:18. E devemos honrar os companheiros de trabalho e nunca difamá-lo. Provérbios 30:10. São palavras preciosíssimas, né? Quando bem aplicada e bem vivida. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, amados. Então, eu quero só dizer que Jesus falou muito sobre dinheiro e Deus é o dono de tudo. Então, fica aí essa reflexão para nós e realmente entender que tudo vem do Senhor, tudo é a obra de Deus. E eu queria pedir que o Espírito Santo agora possa tomar conta da tua vida, dos teus negócios, de tudo que você realmente tem entendido que é de Deus, referente ao teu dia a dia, referente às tuas finanças, referente à tua vida no teu lar, o tempo gasto no teu lar. E tudo isso, amado, tem a ver com o que nós falamos aqui. Então, se você não sabe honrar Deus no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Então, as coisas simples agradam o Senhor. As coisas simples fazem a gente realmente refletir o quanto nós vamos ser generosos no futuro para o Senhor. Então, fica essa mensagem, guarda essa mensagem no teu coração. Nós vamos tentar organizar mais mensagem referente a finanças e que realmente o Espírito Santo possa despertar em nós essa outra parte de trabalhar macificamente os 90% que Deus deixou nas nossas mãos, e isso tem a ver no nosso dia a dia. Amém? Então,
feche teus olhos. Quero orar por você, declarar bênção na tua vida, no teu negócio, bênção no convívio do teu lado, tua esposa, teus filhos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, diante do teu nome, do teu poder, quero declarar bênção em cada um, em cada lar dos teus filhos, dos meus irmãos. Senhor, que essa palavra fique guardada, escondida, como diz a tua palavra, no íntimo do coração deles, Senhor, essa reflexão, Senhor, daquilo que realmente o Senhor do dono verdadeiro, de quem realmente pertence a esse mundo e que realmente o Senhor fez todas as coisas, o Senhor criou os animais, as aves, a floresta, tudo, Pai, e nos criou para realmente ser mordomos e bons administradores daquilo que é teu, Pai, e que realmente a cada dia, seja na nossa casa, no nosso trabalho, no relacionamento com as pessoas, que realmente não possamos perder o foco de quem nós somos em Ti e que devemos testemunhar e ser bons mordomos ao tratamento das pessoas, ao uso das nossas finanças, ao orar naquilo que nós temos que fazer como meta, pedir a direção do Senhor, porque é do Senhor todas as coisas e nós queremos ter zelo ao Teu reino, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar a bênção sobre cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Tenha uma boa semana. A paz do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Irmãos, eu vim através dessa mensagem falar um pouco sobre o dízimo e as ofertas. Ok? O dízimo e as ofertas são tão importantes para a igreja como tudo que despojamos e colocamos no nosso lar, como comida, como os móveis e etc. A igreja também tem as suas necessidades, né? Então, no nosso dia a dia, nós se preocupamos em trazer a comida para casa, trazer um conforto para o nosso lar, né? Então, a nossa casa necessita de mantimentos. A casa do Senhor, ela não é diferente com isso, tá? Então, nós temos que refletir um pouco sobre isso, né? Nós, como somos cristãos, conhecedor da palavra, né? Então é importante que nós temos esse entendimento, que da mesma forma que eu tenho que prover para a minha casa, eu tenho que prover para a casa de Deus com os dízimos e as ofertas. Não podemos esquecer que através do dízimo e das ofertas é que a igreja paga a sua conta de água, conta de luz, compra de instrumentos, né? Ajuda na sociedade, né? Faz trabalho de evangelização, não é verdade? Tudo isso através do dízimo e das ofertas. Tá? Então, olha só a importância de nós sermos dizimistas e ofertantes fiéis na casa do Senhor. Olha que nós trabalhamos com um Deus muito bom, porque mediante tudo isso, a única coisa que Ele nos pede é apenas 10% daquilo que todos nós recebemos. Não é verdade? Então, nós constantemente, nós mesmos falamos isso, que Deus é o meu provedor, Ele trabalha na minha família, Ele trabalha na minha saúde, Ele é que traz o mantimento para minha casa, o meu trabalho foi Deus que me deu. Constantemente nós falamos isso. E nós somos muito gratos a Ele por isso. Mas também nós temos que entender que o dízimo e as ofertas, ela tem um fundamento muito importante dentro da igreja. Como eu acabei de falar com os irmãos, uma igreja que não tem o dinheiro, que hoje nós sabemos que infelizmente a maioria das coisas são realizadas através do dinheiro. Recentemente nós fizemos aí um trabalho de doação de cesta básica, né, para ajudar as pessoas, através de um trabalho da igreja, um trabalho muito bonito. Mediante toda essa situação que está acontecendo no momento atual, é um trabalho muito bonito. Mas para isso precisamos que a igreja tivesse dízimos, tivesse recebido dízimo e oferta para que a gente pudesse realizar isso, sem contar a evangelização e demais coisas.
Então, olha como ele é bom. De tudo isso que ele nos dá, que Deus nos dá, ele apenas nos pede 10%. Lembrando que isso não é uma criação do homem, a questão do dízimo na oferta. É um mandamento de Deus. Foi ele que determinou isso. E essa determinação veio desde o Antigo Testamento. Quando nós lemos lá o livro de Malaquias, está lá o livro de Malaquias, vou abrir aqui rapidamente aqui para os irmãos aqui. Malaquias, se eu não me engano, 10. Só um minutinho, por favor. Malaquias 3:10 fala o seguinte: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos advenha a mais abastança. Então, isso é um mandamento de Deus. E isso vem desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vai ler muito sobre a questão das primícias, né? Os homens daquela época sempre tratavam de trazer o melhor para a igreja, né? Os animais tinham que ser animais saudáveis, né? Os alimentos tinham que ser os primeiros alimentos que iam para a casa do Senhor. Olha só que coisa linda. Naquela época lá, as pessoas já se preocupavam em manter a casa do Senhor, em ofertar o melhor para Ele. Então nós temos que analisar, né, dessa forma. Quanto Deus faz por nós, o quanto é pouco que Ele pede de nós. Não é verdade? Então, mas para algumas pessoas que falam, não, mas isso é só no Antigo Testamento, eu vou pegar um outro texto da Palavra de Deus, que está lá no Novo Testamento, que está em 2 Coríntios 9, do 6 ao 8. Eu achei uma passagem muito bonita, para reforçar aquilo que nós estamos tratando, né? E diz o seguinte, 6, e dito isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. No 8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo todas as suficiências, abundeis em todas as boas obras. Então aqui ele está falando que seja no muito, que seja no pouco, que nós sejamos fiel e que nós damos com alegria, não é verdade? Então isso é a palavra do Senhor. Então nós não podemos, como cristãos fiéis, verdadeiros, deixar de ofertar, deixar de dizimar na casa do Senhor, irmãos. Porque senão, tudo bem, a gente pode fazer um culto em casa, a gente pode ter muitas formas de evangelizar, é verdade. Mas para nós que temos um desafio maior de levar a palavra do Senhor a mais pessoas, fazer a palavra, a igreja do Senhor crescer, né, em espírito e em verdade, o dízimo e as ofertas, ela tem uma influência sim para que nós podemos expandir, né? Fazer as coisas acontecerem. Não é verdade? Nós temos que ter entendimento e nós temos pessoas dentro do nosso ministério que estão nessas situações, que são pessoas que nós cremos e nós confiamos muito porque nós sabemos da sinceridade do coração dessas pessoas, do desejo delas de fazer uma igreja forte, de desenvolver a igreja. E nós temos parte nisso, como os filhos de Deus, que agradecemos a Deus por tudo que Ele nos dá no dia a dia, também que nós sejamos também cuidador da casa do Senhor. Amém, irmãos? Então eu vou orar aqui nesse momento, vou pedir para os irmãos que estão aí também fechar seus olhos e orem, para que Deus venha tratar na nossa vida nessas questões.
muitas vezes também trabalhar a nossa fé, porque às vezes a falta de fé fazemos nos recuar em algumas situações da igreja. Não é verdade? Deus, ele nos agrada quando nós nos prostramos diante dele, nós pedimos a ele. Mas também nós temos que agradar a Deus, fazendo a nossa parte. Muitas vezes Deus, ele nos prova mediante todas essas situações. Tá? Então nós temos que ser fiel, crer no Senhor, que ele vai suprir as nossas necessidades. Não é verdade? Ele fala que ninguém, nenhum dos seus filhos, mendigueirá o pão. Então nós temos que crer nisso, nos fortalecer, colocar a nossa fé em prova todos os dias. E dizimar e ofertar no pouco e no muito é uma prova de fé, uma prova de crer que Deus está ali, que é um mandamento de Deus. Amém? Então vamos orar, pedir a Deus que Deus venha trabalhar nas nossas vidas e que nós tenhamos dias melhores, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. Obrigado, Pai, pelo alimento diário, Senhor Deus. Obrigado pela nossa saúde, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai, que Tu venha nos trabalhar, Pai, nessas questões aqui que foram faladas, Senhor, Pai. Que Tu venha abençoar a vida dos Teus filhos que já estão dizimando e ofertando, mas também a vida daqueles, Senhor Pai, por algum motivo, neste momento, não está podendo contribuir com a Tua casa, Senhor. Tu sabe todas as coisas, Senhor Pai. Tu entendes, Pai, Tu vê todas as coisas, Senhor Pai. Tu entende a necessidade dos Teus filhos, Senhor Jesus, Pai. Se alguém está necessitado por falta de emprego, ou a sua empresa está passando por alguma dificuldade, que Tu venha dar a luz, Senhor Deus. Que Tu venha abençoar, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor Pai. E colocamos diante de Ti esses Teus servos, Senhor Pai, que estão trabalhando nessas questões, que estão pegando esses dias, essas ofertas, para desenvolver a Tua igreja, Senhor Pai, porque nós sabemos que está indo para lugares importantes, Senhor Pai, que o Teu mandamento, Senhor Jesus, é que nós amamos um ao outro e servimos um ao outro, Senhor Pai. Então, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a todos, tá? Que todos tenham dias melhores e cremos nisso, somos filhos de Deus e que dias melhores virão. Que Deus abençoe, fique com Deus, amém. Então, amados, queremos agradecer a presença, que cada um realmente possa ter uma semana abençoada com suas famílias. E nós queremos abençoar para encerrar nosso culto. Amém? Então peço que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai, diante do Teu nome, do Teu poder, Pai, só quero agradecer pela presença aqui entre nós, Senhor, dos amados irmãos, e pedir que o Senhor os abençoe durante sua semana. Tenha uma semana de paz, uma semana que o Senhor esteja com eles, dando provisão, sustento em tudo. E o melhor ainda, o ânimo de Te servir, Pai. Nós queremos deixar paz na vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe, amado.